Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático. Você que me acompanha, seja bem-vindo. O vídeo de hoje é para falar, para alertar, no caso, sobre as falácias, as mentiras que estão rolando na internet aí. Tá circulando um panfleto aí falando mal da SAF. Vou mostrar que panfleto é esse e alertar você, torcedor, de grupos, infelizmente, que estão querendo colocar minhoca na cabeça de vocês e atrapalhar o processo, tá? Então, de antemão já digo a vocês, cuidado com o que consumem na internet, tá? Só assistam ou leiam coisas de gente que realmente tem alguma credibilidade, tá? Então, vamos lá conversar sobre isso. Mas antes, não deixa de dar o like, de ativar o sino de notificações para receber meu conteúdo e me ajudar aí nesse meu projeto, tá? Lembrando que eu estou querendo alcançar a marca de 3.000 inscritos, beleza? Vamos embora sem lenga-lenga, mostrar aqui esse panfleto que está rodando na internet aí e encucando a cabeça de alguns torcedores. Colocaram um panfleto maldoso dizendo o título, Torcida tricolor, atenção, cadê a SAF de 1 bilhão, Primeiro que o panfleto não tem assinatura, ninguém se responsabiliza, Daí já vê a credibilidade que não tem. Vamos olhar cada coisa desse panfleto e aí eu vou mostrar o absurdo que ele coloca e vou rebater nesse meu vídeo, tá? A ideia é essa e alertar você dessa mentira aí que tá rolando. Primeiro coisa que ele coloca é o seguinte, tá? Cadê a SAF de 1 bilhão? Como vocês estão carecas de saber, a SAF do Santa Cruz não é 1 bilhão, 1 bilhão é o mínimo que os investidores prometeram gerar de receita durante os 15 anos, que a, a SAF, Cobra Coral Participações, ficar à frente do clube. Então, esse investimento, ele não vai ser feito pela SAF, pela Cobra Coral Participações. E sim, esse 1 bilhão é o que eles prometem 15 anos gerar de receita para o clube. Então, dentro desse 1 bilhão, tá várias coisas. Investimentos do próprios investidores, receita de jogos, né? Coisas, contas para pagar, enfim. Tem várias coisas incluídas nesse 1 bilhão aí. Então, aqui, ó, destrinchando os números da proposta. O valor global do investimento, 1 bilhão em até 15 anos, tá? Aí, ó, os aportes obrigatórios, tá vendo? 25 milhões até 12 meses, enfim. Então, esse investimento, ele vai ter uma composição que vai ser receitas geradas, aportes diretos da investidora, captações de subinvestões, investimento em ativo, como por exemplo CT e Arruda, pagamento de obrigações, preço da UPI, da UP, como queira, pagamentos a terceiro, Federação Pernambucana, CBF, impostos, enfim. Então, dentro desse 1 bilhão, está incluído tudo isso, desde investimento, geração de receita e pagamentos de obrigações. Então, não é que a SAF ela é 1 bilhão, tá? Deixar isso bem claro. Isso foi explicado, pro pessoal do Beberibe, o próprio presidente falou isso. Então, isso aí é só para realmente ludibriar o negócio. Vamos lá. Aí ele coloca aqui, o que é que o comprador leva logo? O estádio do Arruda, mentira. A própria reportagem da Camila Souza enfatizou isso. O Arruda não vai para a mão dos investidores imediatamente. Olha aqui. Vou ler de novo. O José do Rego Maciel será transferido de forma definitivamente à SAF mediante a aprovação de lei municipal. Desculpa. Que lei municipal é essa? É uma lei ordinária de número
1815, tá? Que é uma lei que fala de desapropriação de imóvel por utilidade pública. Então, essa lei é uma lei municipal da Prefeitura de Recife, tem vários artigos falando da questão do Santa Cruz, mas deixa bem claro o artigo 3, que eu vou aumentar para vocês verem aqui. O Santa Cruz, artigo 3, não pode alienar no todo ou em parte o terreno objeto da doação referida nesta lei. Olha o artigo 4º que diz: no caso de ser dissolvido Santa Cruz Futebol Clube, em razão de sua finalidade desportiva, o terreno doado reverterá ao patrimônio do município do Recife. O que isso quer dizer é que o estádio do Arruda está localizado sobre um terreno que pertence à Prefeitura do Recife. Em outras palavras, é como se você tivesse construído a sua casa no terreno da sua sogra. A casa, a estrutura é sua, mas aonde ele está inserido não é seu, não é sua propriedade, porque o terreno é da Prefeitura do Recife. Então, o Arruda, na prática, nunca foi do Santa Cruz, porque o terreno onde ele está inserido é de um dono, e esse dono é a Prefeitura do Recife, que doou na época ao clube para construir o estádio. Entendeu o negócio? Então, não tem como o investidor arcar imediatamente, tomar posse de algo que não é do próprio clube que está vendendo. Então tem que ter uma lei, né? A Câmara tem que votar e decidir se aceita essa venda, esse repasse do estádio, né? Com o terreno e tudo, porque não pode, né? Você não é marquete para você tirar só a estrutura e ficar o terreno para o investidor, entendeu? Então já cai em terra essa afirmação aí. Então o Arruda não vai para os investidores de imediato. A própria Camila, na matéria, ela falou sobre isso aqui. Deixa bem claro aqui a matéria. O José do Rego Marcel será transferido de forma definitiva à SAF mediante aprovação de lei municipal. Enquanto o Arruda não for definitivamente transferido para a SAF, o Santa Cruz vai fazer uma cessão de uso para a SAF com duração de 50 anos, prorrogáveis automaticamente por igual período. Simples, não tem muito o que confundir e de não entender isso. Mais claro do que isso, impossível. Mas a ideia desse panfleto é só tumultuar. Então vamos lá. Ele diz aqui: o comprador leva logo o estádio do Arruda, o próprio Santa Cruz Futebol Clube. Tudo isso antes de pagar o valor completo prometido. Óbvio que a SAF, nenhuma SAF paga tudo de uma vez, né? Eles têm metas a cumprir, tá? Então, em canto nenhum, uma SAF compra tudo de uma vez. Eu, pelo menos, não conheço. Me diga uma, tá? Aí ele fala aqui, o que é que ele promete pagar? 8 milhões agora e 25 milhões em um ano. Um total em 3 anos de 50 milhões. Mentira, né? Não é isso, tá? As obrigações do clube é, de imediato, pagar 25 milhões e até 12 meses após o fechamento da SAF e um ano depois, 25 milhões entre o 13º e o 30º mês, 36º mês, no caso, após o fechamento. E aí, fora o investimento, né, que ele vai fazer mais 10 milhões em 24 meses. E no futebol, 20 milhões, tá? Então, essa história aqui, que em 3 anos ele vai pagar 50 milhões, não existe. O outro absurdo que ele falou foi isso aqui.
A dívida RJ do Santa é de 200 milhões. Ele diz que vai pagar 65 milhões em 3 anos. E o restante dos 135 milhões. Rapaz, quem fez esse panfleto, ou ele não entende, né, nada de recuperação judicial, nunca viu falar, ou então já fez isso na maldade. Eu acredito que tenha sido a segunda opção, porque toda recuperação judicial tem o que se chama de deságio. Ninguém, numa recuperação judicial, paga a dívida 100%. Existe o deságio, tá? Torcedor, o que é uma recuperação judicial? É simplesmente uma empresa, no caso do Santa Cruz, o clube, né? Assumir perante a justiça que está devendo e propor um acordo, tá? Para pagar. Simples assim. Agora, esse acordo tem que ser concordado, vamos dizer assim, com os credores. Por isso que tem que ter uma assembleia, para os credores acatar, aceitar o plano, tá, de pagamento de quem está devendo, no caso, o clube. E a justiça vê isso com bons olhos, quando justamente o clube se predispõe a pagar e firmar um acordo com ela, tá? Então, ela dá um desconto, ela tipo facilita, né, a vida do clube. Então, isso é que é o deságio, esse desconto. Então, falando aqui basicamente, o que é um deságio? É a redução do valor das dívidas da empresa em crise. Isso acontece quando os credores aceitam receber menos do que o valor total devido, visando viabilizar a reestruturação da companhia. Para muitas empresas, é uma oportunidade de retomar o fôlego e se reerguer. Para os credores, pode significar uma saída mais vantajosa do que a falência completa da empresa devedora. Por quê? Porque, obviamente, se a empresa falir, aí vai ter que ir para a justiça analisar os bens que pertenciam àquela empresa, aí vai ter leilão para poder pagar, né, com aquele leilão, o credor, então vai ser uma burocracia dos infernos. Ele recebendo, embora um valor mais baixo do que a dívida era, é melhor. É aquele velho ditado. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, não existe isso do Santa Cruz estar devendo 200 milhões e ficar 135 milhões para pagar. Geralmente, o deságio de um clube de futebol que a justiça concede é em torno de 70% a 80%, tá? E aí isso dá em torno desse valor aí, de 65 a 70 milhões. E é por isso que eles, né, quando saiu a matéria, colocou na proposta esse valor, que é o que eles acreditam que vão conseguir na Assembleia de Credores, né? Então, esse deságio em todo de 70% a 80%, o que dá esse valor aí de dívida para pagar de 65 milhões, tá? E os outros 135 milhões vai morrer. Não tem isso de ficar, cara, pagar de 200 milhões, 65 e ficar o resto. Isso não existe. Então, isso é pura desinformação. Então, galera, torcedor, o que eu peço a vocês é que façam uma análise, tá? O que é melhor é você ter um clube associativo que não consegue construir, né, reformar um banheiro decente para você levar sua esposa e seu filho para assistir um jogo, um clube associativo que não consegue montar um time decente para sair de uma mísera Série D,
Um clube que não consegue reformar o estádio, tá aí todo mundo falando, vai dar o fim ao Arruda. Mas o Arruda, finalmente, na mão dessa associação, eles fizeram o que com esse Arruda? O Arruda tá aí, interditado. Uma boa parte, né? Não tem dinheiro para reformar. O custo do Arruda é alto. Então, será que vale a pena continuar nesse modelo? Ou então repassar com a perspectiva de ter investimento, que são obrigados a investir, tá firmado, assinado em contrato, e com uma gestão, uma perspectiva de uma gestão 100% profissional. Eu, particularmente, prefiro a segunda opção. Mas aí é cada um, né? Então comenta aí, dá o like e se ligue no que você consome na internet, beleza? Em breve vou estar aqui com mais informações para vocês. Aquele abraço.